2003, a LucasArts lançou Star Wars Galaxies, que se tornou um dos MMORPGs mais emblemáticos de todos os tempos. O jogo rapidamente atraiu uma base de fãs devota e até hoje conta com muitos admiradores fiéis. No entanto, talvez muitos fãs mais novos da saga nunca tenham nem ouvido falar dessa obra-prima dos games online, e isso acabou me levando a um questionamento. Como pode, afinal, acontecer o que aconteceu com Star Wars Galaxies, um jogo que prometia ser o maior e melhor título da franquia, terminar em declínio? Para entender tudo isso, a gente precisa voltar lá no início dessa jornada. Todos aqui sabemos que Star Wars é uma franquia poderosa, uma verdadeira força cultural e do entretenimento. Desde os anos 80, a LucasArts, que era o braço de jogos da Lucasfilm e que anteriormente se chamava Lucasfilm Games, vinha tentando criar jogos de qualidade da franquia. Naquele tempo, a empresa se associou a diversas desenvolvedoras de jogos para lançar games em consoles como o Atari 2600, o Nintendinho e até o Sega Master System, embora esses títulos fossem bem simples e casuais se a gente comparar aos jogos de hoje em dia. Mas, lá no final dos anos 90, com o surgimento dos primeiros MMORPGs como o EverQuest e Ultima Online, um novo tipo de experiência online foi pioneiramente explorado. Para quem não conhece, MMORPG é a sigla em inglês para Massively Multiplayer Online Role Play Games, ou, em português, melhor ainda, jogos online massivos de interpretação. E eles são, como o próprio nome diz, jogos de interpretação de papéis jogados em ambientes virtuais online, onde milhares de jogadores podem interagir simultaneamente em um mesmo mundo. Nesses jogos, os jogadores criam e assumem personagens que evoluem ao completar missões, combater inimigos e colaborar com outros jogadores. A LucasArts, que de boba não tem nada, logo percebeu o potencial de criar um MMORPG autêntico de Star Wars, o que seria um sonho para os fãs da saga, que poderiam, finalmente, viver aventuras numa galáxia muito, muito distante. Assim, a LucasArts viu que tinha os ingredientes perfeitos nas suas mãos, os recursos financeiros e a base de fãs para algo grandioso, mas a empresa sabia que a empreitada era muito complexa para ser feita sozinha. Por isso, ela buscou o apoio da Sony Online Entertainment, a desenvolvedora de EverQuest, para auxiliar na criação desse projeto. A parceria foi firmada e em 2000 a LucasArts anunciou Star Wars Galaxies, prometendo lançá-lo em até um ano. Essa antecipação foi muito grande. Um MMORPG inovador, tempo de espera curto de desenvolvimento e a chance de explorar o universo de Star Wars. Isso fez com que os jogadores sonhassem com lutas de sabre de luz e várias aventuras intergalácticas. No entanto, enquanto o desenvolvimento avançava, o processo se mostrou difícil e muito demorado. Os recursos do jogo prometidos eram descartados constantemente, e a equipe trabalhava longas horas para tentar cumprir prazos extremamente apertados. Além disso, como os MMORPGs ainda eram novidade naquela época, a criação de um jogo duradouro envolvia desafios tanto técnicos como de design. O conceito de Star Wars Galaxies era ambicioso, com um mundo expansivo e interativo, onde os jogadores teriam a liberdade quase ilimitada. Mas equilibrar e manter um mundo desse tipo provou ser uma tarefa muito complexa. Outro desafio foi encontrar o equilíbrio entre manter a tradição da franquia e dar aos jogadores a liberdade que eles esperavam. A Lucasfilm, como todos nós sabemos, sempre foi altamente protetora da sua propriedade intelectual, e com isso impôs restrições muito rígidas ao enredo e à jogabilidade para evitar desvios na história oficial. Decidir em qual período da saga situar o jogo também foi um obstáculo. Lançar antes dos filmes da trilogia clássica seria arriscado, porque os eventos poderiam ir de encontro contra os acontecimentos dos filmes. Além de que, naquela época estavam sendo lançados os filmes da trilogia prequel, e lançar esse jogo após o Retorno de Jedi também poderia atrapalhar planos de futuros filmes, futuros projetos de expansão da franquia. Assim, após muitas considerações, optou-se pelo período logo após os eventos de Uma Nova Esperança. Essa decisão teve grande repercussão, principalmente em relação aos Jedi. Pensa comigo, após o episódio 4,
Luke era tecnicamente o único Jedi. A gente ainda não sabia ali na história que havia o Yoda, né? Então, no universo, os Jedi eram figuras raras nesse período. E aí seria incoerente haver muitos Jedi no jogo. Porém, os jogadores queriam vivenciar a experiência de ser um Jedi, o que levou a equipe a criar um sistema em que os jogadores precisariam complementar aí uma lista de tarefas aleatórias para desbloquear a força finalmente. O lançamento de Star Wars Galaxy, em 15 de abril de 2003, foi recebido com muito entusiasmo. Embora o jogo tenha saído apenas para computadores, sem as versões planejadas e anunciadas para os consoles PlayStation 2 e Xbox, ele trouxe um sistema complexo de criação de equipamentos, diferentes profissões e muita, mas muita opção de interpretação de enredo, que incentivava a formação de várias comunidades dentro do jogo. Mesmo com alguns problemas técnicos e recursos ausentes que haviam sido prometidos antes do lançamento, Star Wars Galaxy oferecia algo especial, uma experiência que se assemelhava à vida em um universo expansivo e colaborativo. Em novembro daquele mesmo ano, após 4 meses de lançamento, o primeiro jogador havia desbloqueado a força e se tornou um Jedi. Isso fez com que todos os fãs crescessem e intensificassem muito mais o interesse pelo jogo. Contudo, em 2005, mudanças começaram a ser pressionadas sobre o jogo. O lançamento de World of Warcraft no ano anterior impactou a indústria de MMOs RPG, com os executivos da LucasArts temendo perder jogadores. Isso levou-os a exigir que Star Wars Galaxy fosse adaptado para atrair um público mais amplo. Um dos primeiros passos foi a inclusão dos Holocrons, itens raros no jogo que indicavam aos jogadores exatamente o que precisavam fazer para desbloquear a força, desmistificando todo o processo anterior e mudando o foco do jogo para uma verdadeira corrida por Holocrons. Essa alteração gerou divisões na comunidade, com os jogadores abandonando suas profissões e perdendo todo aquele aspecto de interpretação do jogo. Poucos meses depois, em abril de 2005, uma nova atualização de combate tentou melhorar o sistema do jogo, mas acabou simplificando a jogabilidade e desagradando a maioria dos jogadores veteranos, que sentiam que todo o seu progresso e equipamentos haviam sido depreciados. Em novembro daquele mesmo ano, houve mais uma atualização, com a introdução de novos aprimoramentos do jogo, que simplificou ainda mais o sistema de habilidades e profissões, transformando a progressão do jogo em um sistema básico de classes. Agora, tornar-se um Jedi também foi simplificado e qualquer jogador poderia optar por essa classe já no início ali da sua jornada, eliminando totalmente a sensação de conquista e mistério que existia. A base de jogadores se enfraqueceu rapidamente, com veteranos saindo em massa, e o jogo perdeu muito do seu apelo único. Star Wars Galaxy conseguiu sobreviver com um público reduzido e dedicado, mas em 2009 veio o grande baque para a comunidade, com 12 dos 25 servidores sendo fechados. O contrato entre a LucasArts e a Sony Online Entertainment expiraria em 2012, e sem a possibilidade de renovação de licença, o fechamento parecia inevitável. Vamos lembrar que uma gigante aí estava comprando a Lucasfilm, então dificilmente o acordo seria refeito. Então, em dezembro de 2011, os servidores restantes foram finalmente desligados, enquanto a LucasArts direcionava seu foco para um novo MMORPG com uma nova parceira, a BioWare. Esse jogo era Star Wars The Old Republic. A equipe de Star Wars Galaxy admitiu tempos depois que a reação ao sucesso de World of Warcraft havia sido exagerada. O jogo possuía uma proposta única, voltada para um público específico e muito fanático, e poderia ter prosperado se tivesse mantido a sua identidade e mecânicas iniciais. Apesar de oficialmente o jogo ter sido desligado e encerrado, a comunidade em torno do jogo provou seu verdadeiro amor, mantendo a experiência pioneira de Star Wars Galaxy ainda viva em projetos como Star Wars Galaxy Legends e Star Wars Galaxy Restoration, servidores do jogo não oficiais, mas que funcionam até o presente momento e que permitem jogadores e fãs reviverem a experiência quase 20 anos depois do seu lançamento. Você já conhecia Star Wars Galaxy? Se você já jogou o jogo, compartilhe a sua opinião aí, quero muito saber, e não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E aí, qual a sua opinião?
Você acredita que o jogo tinha mais potencial do que os desenvolvedores acreditavam? Meu muito obrigado por chegar até aqui. Valeu e falou!